o dia que eu apanhei muito da esposa do meu amante. Mas eu não apanhei porque eu era amante do marido dela. Eu apanhei por outro motivo. Aí vocês vão ficar chocados, que até eu fiquei chocada. Falei, querida, meu anjo, se ela tivesse vindo dar na minha face porque eu era amante do marido dela, porque eu sabia que ele era casado, eu ia aceitar. Mas não foi por isso, não. Aí ela quis me culpar por os problemas dela? Calma aí, né, amor? Pelo chifre, ok, me responsabilizo. Mas por isso aí, não. Quando eu iniciei na faculdade, tinha um cara que ele era bem mais velho que todo mundo. Eu tinha os meus 18 anos e ele tava naquela fase assim, começou uma segunda graduação. Então ele já era mais velho, era formado, já tinha a carreira dele, mas ele queria se especializar em outra coisa. E eu achava ele extremamente inteligente e interessante. Só que ele era casado, eu via a aliança no dedo dele. Só que eu ficava olhando, porque, sabe, aquilo mexeu comigo. Ele mexia comigo, a forma como ele falava, se expressava, achava ele muito inteligente. Né? E eu não era um peixinho que vivia no mar. Isso que me chocou. Ele seria, tipo assim, o meu primeiro. Eu não tinha nem furinfado ainda. Eu tinha acabado de sair das fraldas da época da escola, sabe? Só que aquilo me desiludiu. Desiludrou. Me fez ficar iludida. Esqueci a palavra. E aí, ele viu que eu ficava olhando pra ele, devia prestar pouco, graças a Deus. Ele começou a me dar umas cantadas, me mandar uma mensagem me pedindo uma matéria, porque a gente tava no mesmo grupo. Ele ia na aula todo dia, mas ele mandou mensagem pedindo a matéria, falando que as minhas anotações eram melhor que a dele, não sei o quê. Eu passei a matéria e a gente começou a conversar. A gente começou a se envolver, eu nem percebi, sabe? A gente começou a ficar, e aí ele foi bem sincero comigo, falou pra mim que era casado, só que eu achei que esse é um negócio de faculdade, então tipo assim, vou fazer uma AM pela primeira vez na minha vida, e fé com fé, não vai voltar a ter nada. Só que cada vez a gente foi ficando mais. E eu tava naquela faculdade porque eu era bolsista, ele não, ele tinha dinheiro. E aí nessa dele ter dinheiro, ele começou a me ajudar financeiramente. Só que aí, amor, o que era um sonho virou um pesadelo, só ladeirinha abaixo. Ele começou a me ajudar financeiramente e aí ele começou a me cobrar as coisas, né? Ele começou a ter crise de ciúme, querer saber pra onde eu ia, com quem eu ia. Só que ele me dava muita coisa, sabe? Ele me ajudava muito. E eu, tipo assim, com ele eu tive a opção de ficar em casa estudando. Só estudando em vez de ter que trabalhar pra poder me sustentar. Porque ele me dava de tudo. Então eu fui levando, meio que abri mão da minha vida, da minha liberdade. Eu também fui criando um sentimento por ele. Até que eu comecei a perceber que uns fakes começou a visualizar os meus stories da rede vizinha, sabe? Como se alguém estivesse me monitorando. E eu contei pra ele e tal, e ele falou que provavelmente seria a esposa dele sim, mas que ele ia conversar com ela, que não sei o quê, pra saber o que tava acontecendo. Eu não entendia muito bem aquele casamento, porque parecia que ela sabia que ela era corna, sabe? Até que ela olhou com o próprio perfil dela. Ela foi lá, deu uma olhadinha, eu vi que era ela e tal, contei pra ele novamente, e ele falando que ia resolver. Depois desse dia, parece que ele teve uma liberdade absurda, sabe? Porque ele começou a poder dormir comigo, ele começou a sair comigo, ele viajou comigo, a gente começou a fazer várias coisas como se a gente realmente fosse um casal. E eu achava isso muito estranho. Ele falou, e eu perguntava, mas como é que tá a sua relação com sua esposa? Ele falou, não, tava tudo bem, tava tudo ótimo, que ela tava viajando com a amiga dela, que ela tava com as amigas dela, não sei o quê. E eu achava isso um pouco estranho, mas eu tava ali garantindo os meus 5 anos de estudo, né, de sustentação, e eu ainda gostava dele, e ele era muito bonito. E a esposa dele parecia estar de boa. Até que um fim de semana a gente tinha combinado, né, de viajar, só que a minha mãe ficou doente. E eu quis ficar cuidando da minha mãe. Então, na sexta-feira à noite, a gente ia sábado de manhã, eu cancelei com ele, falei que não ia poder, porque minha mãe tava doente, ele entendeu, e tudo bem. E passei o fim de semana cuidando da minha mãe, ele ficou lá com a esposa dele, e na segunda-feira ele não foi pra aula, mas eu fui. Só que quando eu saí da faculdade, a esposa dele estava na porta da faculdade me esperando, mas ela tava com uma cara de poucos amigos encostado no carro, parecendo aquela cena de filme, que tu olha e fala, meu Deus do céu, fui de arrasta. Aí eu olhei pra ela, minhas pernas começou a tremer, sabe? Veio aquela vontade de correr pra faculdade no banheiro, que a gente é pobre. E aí ela só falou, calma, que eu quero conversar contigo. Ela perguntou se tinha um local privado pra gente poder conversar. E tinha um localzinho que a galera da faculdade ficava. E eu sabia que nesse horário tava mais vazio, né? Falei que tinha. E aí a gente foi pra lá. Gente, quando eu cheguei lá, a mulher surtou. Veio pra cima de mim, falou, como é que você cancelou a viagem de vocês? Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu não sei que vocês têm uma relação? Por que que você fez isso? Você me prejudicou. E ela grudada aqui no meu cabelo e me bufetando, e eu falando, me solta, me solta, me solta, sem entender o que tava acontecendo. Aí depois da gente ter brigado, porque eu também comecei a dar nela, já que ela tava dando em mim, mas ela era muito mais forte que eu. Tipo assim, a mulher, ela me deu um chacoalho, que eu fiquei toda destronchada. Aí depois que ela já tinha destronchado tudo, eu falei assim, vem cá. Ela gritando algumas coisas e eu tentando pegar enquanto levava, né, os tabef. Falei assim, você tá vindo aqui me cobrar porque eu cancelei uma viagem com seu marido?
Não porque eu sou amante do seu marido. E aí ela falou, ai, você acha que eu sou idiota? Eu já sou casada com ele há anos. Não é a primeira vez, nem a segunda vez que ele me trai. Só que eu não vou largar ele porque ele tem dinheiro. Eu sou só a esposa troféu. Ele me dá tudo que eu quero, eu faço tudo que eu quero. E ele não me perturba. Quando ele arrumou você, eu dei liberdade pra ele porque eu queria ficar com meu amante. Porque eu também tenho uma amante. Era todo mundo corno ali. E eu que tava ali, meu Deus do céu, me sentia ocupada todo dia, mas tava pensando mais em mim do que nela, né? Aí eu falei, eu fiquei assim, ó. Ela falou, você cancelou uma viagem com ele. E então ele voltou pra casa. E quando ele voltou pra casa, ele me pegou com outro cara em casa. Que no caso seria o amante dela. E aí, vocês acham que ele separou dela? Claro que não, ficou super ofendido e tal, mas perdoou, né, a traição. Só que ela disse que perdeu o amante dela, porque o amante dela não sabia que ela era casada. Olha a confusão. E eu o tempo todo olhando assim, toda roxa, destronchada, assim, ó. Ela falou, e agora eu não sei mais como conquistar o meu amante, porque ele não quer ficar comigo, porque ele fala que não fica com mulher casada, que eu não presto, você destruiu minha relação. Só que vocês acham que foi a relação do marido que eu tava pegando? Foi a relação do amante. Aí eu fiquei, mas aí você não pode me culpar porque você não falou a verdade pro seu amante. Porque aqui, pelo menos, nós estamos na base da confiança, né? Eu sei que ele tem você, a gente não mente um pro outro. Agora, se você quer dar uma de santa puritana pegando novinho e falando que você é solteira, aí já é um problema seu. E aí ela começou a vir pra cima de mim, a gente discutiu, não sei o que, a gente puxa cabelo, puxa pra cá e puxa pra lá. Depois que ela cansou das confusões, ela foi, saiu andando, pegou o carro dela, falou que isso não ia ficar assim e foi embora. E aí eu contei pro meu tufão, o meu namorado, o marido dela, sei lá quem que ele era, o que tinha acontecido, e ele falando que ia falar com ela. Ele não tinha ido pra faculdade porque ele tava mal por conta da traição dela, porque no toba dos outros é refresco, mas no toba do bonito não podia. E aí na terça-feira, isso foi na segunda, terça-feira ele chegou lá falando que ele estava saindo de casa, porque ele conversou com ela, não conseguiu perdoar a traição dela, que ele não conseguia mais ficar com ela, que ele não conseguia olhar pra ela com os mesmos olhos. Eu falei, se separou dela, né? Foi morar em outra casa. Atualmente, eu moro com ele e a corna sou eu, né? Porque a esposa troféu virei eu. E eu já sei que ele me trai aqui e ali. Mas é aquilo, né? Ele me dá de tudo. E é isso, tem os meus amantes por aí também. E a gente só trocou os papéis.